aqui, eu lancei esse livro, Síndrome de Jezabel, né? Se você ainda não tem, você pode adquirir ali na banca, está R$5, né? E compre, dê de presente para outras pessoas. Isso fala não só de personalidade que a gente encontra, né, em todo lugar, na igreja e em todos os lugares, no trabalho, na família, né? E como lidar com isso, o que a Bíblia fala, essa personalidade até narcisista, né? Então, que a gente tenha esse cuidado. Então, você poderá ir conhecer a história da rainha Jezabel, né, esposa do rei Acabe. Então, está aqui, Síndrome de Jezabel. Tem outros livros meus lá, se você quiser conhecer a história de Israel, também tem a história de Israel através da Bíblia. Inclusive, nós vamos estar lançando na Amazon também, em forma de livro digital, né? Mas tem um livro físico aí também, você pode adquirir aí na banca. E eu também lancei o livro O Fim dos Tempos, né, falando sobre o final dos tempos, o que a Bíblia fala a respeito disso, o que Jesus fala, o que o livro de Apocalipse fala. Então, se você gosta de ler, gosta de estudar, só que esse livro, O Fim dos Tempos, está na Amazon também, em forma digital, não temos ele físico, né, porque é um livro muito denso, né, grosso, né, e ficaria muito caro. Então, nós colocamos em livro de forma digital. Mas você pode adquirir, está barato, lá na Amazon, né? E você poderá ler, estudar. É uma leitura, eu tentei fazer esse livro numa leitura bem mais suave, não é? Porque você lê Apocalipse é meio difícil, né? Você lê, são tantos símbolos, uma simbologia muito grande, mas nós vamos passo a passo, vendo os pensamentos, pegando os pensamentos dos principais teólogos e colocando ali, para que você possa tirar suas conclusões, né? Isso é muito importante. Então, está aí, você que está nos assistindo também pode adquirir, em nome de Jesus. Então, vamos a Mateus 21, capítulo 21, versículo 18, e vamos até o versículo 22. Diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Ao que Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Senhor, abençoa a Tua palavra nesta manhã, que nada tire a nossa atenção, que possamos estar focados naquilo que o Teu Espírito Santo quer falar conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos, domingo passado, falamos sobre oração, né? Pedi, dar-se-vos-á, né? Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. E a oração é uma arma poderosa, é um meio poderoso de nós termos comunhão com o nosso Deus. É uma maneira de conversarmos com Deus. É um privilégio que Adão tinha, que se perdeu ao pecar contra Deus, foi expulso do Éden, não tinha mais contato com Deus. E esse contato foi refeito quando Jesus Cristo entregou o seu Espírito na cruz, pagou o preço, não é? Nós sabemos isso, que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. O véu representava a separação, o pecado que separava o homem do seu Criador, né? Existia no templo o lugar
Santo dos Santos, era onde ficava a Arca da Aliança, representava a presença de Deus, tinha um véu, e o santo lugar é o lugar onde ficavam as pessoas. E esse véu foi rasgado. E isso significa que, através de Cristo, que entregou sua vida, rasgou o véu, nós temos acesso novamente. Então, quando você ora, você que entregou sua vida ao Senhor, Deus ouve e responde. Amém? Então, nós sabemos que nós estamos lendo aqui em Mateus, e às vezes as pessoas perguntam, mas por que houve a necessidade de 4 evangelhos, tudo falando quase mais ou menos a mesma coisa, né? É porque cada um teve um endereço certo. Mateus escreveu para os judeus da época. Marcos escreveu para os romanos. Lucas escreveu para os gentios, aqueles outros povos que não eram nem judeus nem romanos, de outras nações da época. E João escreveu para a igreja, para aqueles que se convertiam. Então, mas a história é mais ou menos parecida, com algumas diferenças, né? Eu busquei aqui, nessa nossa passagem, Marcos também faz, só que eu preferi pegar aqui Mateus, porque Mateus era discípulo de Jesus, ele acompanhou Jesus, né? E era um apóstolo de Jesus Cristo. E já Marcos, ele foi um discípulo de Paulo, né? Então ele conta a história depois, né? Ele faz um paralelo aqui, mas Mateus acompanhou Jesus, ele estava lá, né? Isso é importante a gente saber. Então, e nós vemos, até nós cantamos aqui, né? Os jovens cantaram aqui, que o Evangelho de Mateus foi escrito como para os judeus, por isso lá no início, né? No primeiro capítulo de Mateus, ele começa a colocar a genealogia de Jesus, né? Fulano gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano. Por quê? Para dizer, para mostrar para o povo judeu que isso era importante para os judeus, em saber que Jesus Cristo veio da linhagem de Davi, porque eles até hoje esperam, né? Os que não creem em Jesus, até hoje esperam a vinda do Messias. Mas Mateus está dizendo, olha, o Messias é Jesus Cristo, ele chegou, ele veio, né? E ele provando, olha, da linhagem, até chegar em José e Maria, que eram da linhagem de Davi. Então, ele foi escrito, então, para os judeus, por isso nós percebemos que o autor aqui, né, Mateus, ele fez questão de enfatizar que Jesus vinha da linhagem de Davi e, portanto, ele era o Messias prometido no Antigo Testamento. Promessas que vêm ao longo de todo o Testamento, desde Gênesis. Nós já falamos isso aqui. Então, alguns símbolos usados por Jesus Cristo aqui nessa passagem que nós lemos, que nós vamos entender ao longo dessa meditação. Jesus estava em Jerusalém. Ele havia entrado em Jerusalém, montado numa jumentinha, né, conforme a profecia no Antigo Testamento, e essas questões aqui sobre quem Jesus era, que no Antigo Testamento fala, no meu livro História de Israel, você vai ver com detalhes, né? Ali eu explico com detalhes, se você quiser, né, toda a história de Israel através da Bíblia. Então, ele entrou numa jumentinha, e depois entrou no templo, foi diretamente ao templo, e ali ele se deparou com os vendilhões, aquelas pessoas que comercializavam a religiosidade, porque as pessoas vinham para fazer um sacrifício, né? E na época de fazer o sacrifício pedindo perdão dos seus pecados, né? Porque ainda usavam o Antigo Testamento, as leis judaicas, então as pessoas vendiam animais na porta do templo para o sacrifício. Então a pessoa vinha, às vezes judeus de outros lugares, e chegavam ali e compravam um animal para levar para o sacerdote sacrificar, e aspergia o sangue daquele animal sobre
eles para pedir remissão de pecados daquele ano. Todo ano, as pessoas vinham, os judeus de tudo quanto é lugar da época, para Jerusalém, para as festas. E, de acordo com as condições das pessoas, uns compravam uma pombinha, não tinham muitos recursos financeiros, mas tinham uma pombinha, um passarinho, né, para sacrificar. Outros vinham, tinham uma ovelha, tinha touros, né? Então, era feito assim. E Jesus, vendo aquele comércio, né, no templo, ele derrubou, né, as mesas dos comerciantes e disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Está aqui no capítulo, mesmo capítulo, no versículo 13, capítulo 21 de Mateus, versículo 13. Ele saiu derrubando aquelas mesas, limpando a casa de Deus, daquelas pessoas que estavam ali somente com religiosidade, querendo ganhar, tirar vantagens na casa de Deus, né? E em seguida, ele foi cercado por cegos e coxos, aleijados, isso em Jerusalém, no templo, e ele curou todos aqueles deficientes, e foi um grande movimento, né? E a Bíblia registra que até as crianças o reconheceram como o Messias, porque ele fez esses milagres. Quando João Batista, que era primo de Jesus, perguntou, estava preso, ele ia morrer, né, condenado à morte, ele mandou seu discípulo perguntar a Jesus: é você mesmo que havia de vir ou teremos que esperar outro? Quer dizer, você é o Messias mesmo? E ele disse para o discípulo de João: diga a João que os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando, quer dizer, milagres estão acontecendo, sou eu mesmo, não é? Então, as crianças reconheceram, porque as crianças, elas aprendiam, através dos seus pais, não é, sobre a história de Israel, sobre a vinda do Messias, como seria, não é? E eles viram entrar na cidade sobre uma jumentinha, colocaram, né, os seus mantos, né, para ele passar como se fosse o rei. Ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Era uma homenagem a um rei quando entrava na cidade. E as crianças começaram a louvar Jesus, dizendo: hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Isto é, essa palavra hosana significa salva-nos, né? Tem misericórdia de nós, salva-nos, nós te imploramos, é uma expressão. As crianças gritando isso. Veja no versículo 15 aqui, você vai ver, né? Ele falando, as crianças falando, hosanas ao filho de Davi. Não era que Jesus era filho de Davi, era filho de José. Mas ele está dizendo assim, é da linhagem de Davi. Ele veio da linhagem de Davi, ele é o Messias prometido. Mas os adultos, os judeus religiosos, os sacerdotes, os escribas, fariseus, que era uma seita judaica da época, muito rígida, muito legalista, eles começaram a criticar Jesus, dizendo: olha, você está ouvindo essas crianças aí, reconhecendo você como Messias, você não vai fazer nada? Olha só que absurdo, que heresia, em outras palavras. Mas Jesus disse: vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste o perfeito louvor. No versículo 16. Né? Então, Jesus constantemente, queridos, ele tinha embates fortes com as lideranças religiosas judaicas. Porque eles não conseguiam reconhecer Jesus como
o Messias, o Salvador, o Filho do Deus vivo. Do livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, até Mateus, o Evangelho, tem um período ali de 400 anos, um pouco mais, um pouco menos. E esse período, o povo de Israel ficou sem profeta. E o povo de Israel só ouvia a voz do Senhor, só falava com Deus através do profeta. Então eles ficaram sem ouvir a voz de Deus durante todo esse período e passou por muitas situações difíceis o povo de Israel. Inclusive, na época de Alexandre o Grande. Né? Então, e nesse período, na época que Jesus veio, eles estavam debaixo do poder romano. Então o povo estava muito sofrido e aguardava a vinda de Elias, um profeta, para anunciar a chegada. E quando João Batista, ele vem anunciando Jesus, era um profeta fora de época, né? O próprio Jesus disse, ele é como Elias, ele é representando Elias, porque Elias foi trasladado, né? Elias não morreu, ele foi trasladado numa carruagem de fogo. Mas até hoje, o povo judeu espera o Messias. Tem uma cadeira lá na sinagoga, vazia, estou esperando o Messias chegar, o Elias chegar para anunciar o Messias. Né? Mas eles não acreditaram. E Jesus saiu dali e foi pernoitar em Betânia, uma cidade próxima, um lugarejo próximo. E pela manhã, Jesus estava voltando para Jerusalém. No meio do caminho, Jesus teve fome. Aí entra o nosso texto aqui, né? No versículo 18, dizendo, cedo de manhã, ao voltar para a cidade, que é para Jerusalém, Jesus teve fome. E ao ver uma figueira na beira do caminho, à beira do caminho, porque era comum eles plantarem figueiras na beira da estrada, né? E ao se aproximar, ele não encontrou figos, somente folhas, não tinha fruto. Se a gente lê lá em Marcos, ele tenta dizer o seguinte, que não era a época, né, de fruto naquela árvore. Mas a figueira, ela, segundo historiadores falam, que a figueira, ela geralmente, às vezes, ela produz frutos fora de época, dependendo do clima, né? Então, e era costume, muitas vezes era comum a pessoa passar e procurar, e geralmente achar, mesmo fora de época, algum fruto para se alimentar. Mas Jesus não encontrou nada, né? Ele se aproximou e não encontrou figo, somente folhas, né? E diz que quando a figueira está com muitas folhas, folhas bonitas assim, geralmente tem frutos, mesmo fora de época. E é o primeiro símbolo que Jesus coloca aí, a figueira. Era comum Jesus dar exemplos das coisas da época. Se você observar, né, ele usa a figueira, a videira, né? Ele fala de ovelhas, ele fala de peixes, que era o meio de vida dos pescadores. Então ele usava os exemplos comuns na sociedade para fixar na mente do povo a sua mensagem, os seus ensinamentos, né? Então, figueira na Bíblia é uma das representações de Israel, tanto videira também, né? Pé de uva. Então, era a cultura da época, a agricultura da época. E em Jeremias 24, 5, o Senhor Deus comparou o povo de Israel da época, né, com os figos bons. Ele fala de um cesto de figos bons e figos maus, e pergunta ao profeta, o que é que você está vendo? Né? E Jeremias diz, eu estou vendo frutos muito bons e frutos muito maus. E ele fala assim, os frutos bons foram aqueles que foram preservados no exílio, que foram retirados daqui
para serem exilados em outro lugar. Mas os que ficaram em Judá, né, eram os figos maus, que ao longo do tempo serão destruídos. Então, o símbolo de Israel, do povo de Israel, era a figueira também. Então, quando Jesus fala da figueira aqui, ele está falando do povo de Israel, né? E certamente, irmãos, em nosso texto, Jesus se aproveitou daquela figueira, né, e de forma didática, para ensinar aos seus discípulos que não adiantava ter a aparência da figueira, não é? Com folhas verdes, viçosas, com a copa bonita, frondosa, mas ser estéril, não produzir frutos. Assim eram os líderes religiosos judeus da época. Eles vestiam suas roupas sacerdotais pomposas, cheias de paramentos, né? Cheias de símbolos, tinham aparência de santos, faziam questão das pessoas observarem eles como homens de Deus, né? Santos. Eles tinham horários para orar, né? 3 vezes ao dia. Então, eles faziam questão de estar, era 9, meio-dia e 3 da tarde, eles faziam questão de estar no lugar público, no comércio, nas praças, para fazer a oração, para todo mundo olhar e dizer: que homem santo, que homem, não é? Esse é um servo de Deus. Então, eles gostavam de mostrar uma fachada de cristão, de santo, não é? Mas era somente fachada, porque por dentro eram pessoas estéreis, infrutíferas, más, hipócritas, sem temor a Deus. Jesus chegou a falar: vocês são hipócritas, né? E são falsos. A palavra hipócrita vem de artista, né, da época, porque eles representavam uma pessoa que não eram eles, né? Amados, isso traz para nós um ensinamento. Não adianta ter veste de cristão. Não adianta falar como cristão, né? Não adianta dizer que é cristão. Nós precisamos ser e viver como cristão. Amém? Não adianta fachada. Quando o Senhor mandou o profeta Samuel à casa de Jessé para escolher um dos filhos dele para substituir o rei Saul, que seria Davi, o filho mais novo, o profeta chegou lá, viu o filho mais velho, o primogênito, bonitão, alto, louro, de olhos azuis como eu. Aí ele falou assim: vai ser esse vai ser ungido rei. Mas o Senhor disse: eu não vejo como ver o homem vê o exterior, eu vejo o coração. Então, não adianta ter a fachada, a aparência, nós temos que ser cristãos. Amados, não adianta ter essa veste, né? Falar, tem muita gente que fala como cristão, né? A gente às vezes vê políticos aí, para poder ganhar votos de cristãos, aí fala até como cristão. Tem uns versículos chave, né? Mas, irmãos, nós precisamos ser e viver como cristãos, para sermos abençoados. Nós não podemos ter aquela aparência, aquela árvore bonita, folhas bonitas, não é? Mas não dá frutos, estéril. Qual é a veste que devemos usar? Qual a veste que agrada a Deus? Que veste o Senhor nos concede e nos recomenda? O apóstolo Paulo, em Efésios 6, versículos de 10 a 17, fala da armadura de Deus, a veste de proteção, não é? Revestível de toda a armadura de Deus para combater o mal, não é?
as potestades malignas. É o capacete da salvação, porque Paulo também, ele usava os seus recursos como Jesus. Não é? A cidade de Éfeso era uma cidade dominada, era um centro romano, e em cada esquina tinha um soldado romano, com as suas vestes, com a sua armadura. Então Paulo aproveitou aquela figura que era comum na cidade, ele disse assim, é a armadura que nós devemos ter, que o Senhor nos concede, capacete da salvação, o escudo da fé, as sandálias, né, da preparação do evangelho, a couraça da justiça, a espada da fé. Então ele começa a colocar ali o que nós precisamos ser revestidos, a nossa vestimenta, que nós devemos buscar, não é? Conhecer o evangelho, caminhar no evangelho, as sandálias da preparação do evangelho, é colocar em prática o evangelho, a palavra de Cristo na nossa vida, para a gente não tropeçar, para a gente não pisar em espinhos, em serpentes, em insetos peçonhentos, principalmente no deserto, é muito. A couraça que protege o coração, o peito, não é? Da justiça de Deus, fazer a obra do Senhor, fazer o bem. O escudo da fé que protege contra os dados inflamados do maligno. A espada do Espírito, que é a única arma de defesa e ataque, que é a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse, está escrito Satanás, quando ele foi tentado. Ele não disse está amarrado. Ele está escrito, está na palavra. Então, nós vemos essa vestimenta que o Senhor nos ensina. E fala também em Isaías 61, vamos lá comigo, Isaías 61, versículos de 1 a 3. Diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Foi isso que Jesus leu, não é? Quando ele entrou no templo que deram o livro para ele ler, o livro de Isaías, ele leu, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto. E aí ele diz, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Veja só, é mais uma vestimenta, manto de louvor, que nós devemos usar. Naqueles momentos difíceis da nossa vida, de crise, quando você vê que o ambiente no seu lar está ruim, coloque um louvor, cante um louvor, adore a Deus. Às vezes a pessoa se deixa levar por aquele peso, aquela agonia, que às vezes a pessoa nem entende por que, de repente, o ambiente muda, a atmosfera muda daquele lugar para pior. E às vezes a pessoa não entende, ela entra naquele ambiente, ela colabora com aquele ambiente, resmungando, blasfemando, xingando. E Satanás gosta disso. E ele está batendo palma e dizendo, fala mais que eu gosto, fala mais coisa negativa, reclama mesmo, blasfema mesmo, amaldiçoa mesmo. Se você pudesse ver, seus olhos espirituais pudessem estar abertos. Mas quando você louva, irmãos, oh glória a Deus, as muralhas caem, as muralhas de Jericó caíram com louvor, as portas se abrem, os espíritos malignos fogem desabalar da carreira, porque eles não suportam o louvor a Deus. Então, louvor, vestimenta de louvor. Louve a Deus. Adore ao Senhor. Tudo que for bom, tudo que for de boa fama, tudo que traz algum benefício bom, seja isso que ocupe o nosso pensamento e o nosso coração, diz a palavra. Mas, em Apocalipse 19, versículos 7 e 8, vamos lá, no final da Bíblia. Apocalipse 19, versículos 7 e 8. Falando da igreja,
não é? Quando ele fala da noiva, é um representante, é um símbolo da igreja. O noivo é Jesus Cristo, que vem buscar a sua noiva, ela tem que estar pronta, não é? Quando o noivo, na época, o noivo saía de casa, ele vinha buscar a sua noiva, ela ficava aguardando o noivo passar, e vinha com a família, com os amigos, festejando pelo caminho, pegava a sua noiva, não é? E levava para a cerimônia, depois para a noite de núpcias. Então, fala que Cristo, o noivo, vai voltar para buscar a sua noiva. Então, versículo 7 do capítulo 19 de Apocalipse diz: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas, da festa do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A noiva, a igreja. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Fala da pureza da igreja. Lavada no sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia. É interessante. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aleluia. A obra que você e eu, os filhos de Deus, os membros do corpo de Cristo, membros da igreja, fazemos nesta terra. Como eu disse, não tem denominação. São todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aleluia. As pessoas colocam barreiras, né? Entre, não, eu lembro de um pastor que ele pregava muito aqui, era convidado pelo fundador, o bispo Roberto, era um pastor lá de Orlando Ortiz, né? João Carlos Ortiz, né? Lá da Argentina. E ele, uma vez ele pregando, eu lembro, ele está dizendo que, assim, nós estamos aqui lutando contra Satanás, a da Igreja Nova Vida lutando, e está lá um irmão da Igreja Batista também lutando contra Satanás, e vem os dois, aí bate um de costa no outro, aí deixa Satanás para lá e ficam brigando entre eles. Né? Ele disse, colocam muralhas, irmãos, são linhas, somente linhas facilmente transponíveis, linhas de interpretação, não é? Teológicas, cada um interpreta de uma maneira, mas todos servimos ao Senhor, todos fazemos a obra de Deus, né? Essa diversidade é importante na igreja. Claro que tem uns que extrapolam aí, né, que não estão pregando o Evangelho, estão pregando para o seu próprio umbigo, mas a maioria são irmãos queridos que trabalham na obra do Senhor, fazem a obra de Deus, entregam a sua vida nesta obra, né? Então, fala da igreja, da obra de Deus, da justiça, né? Ele fala aqui, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A justiça de Deus é fazer a obra de Deus, fazer o bem, obedecendo a palavra do Senhor. Então, são vestes que o Senhor nos ensina. As vestes são atos de justiça, as vestes da igreja. Então, Marcos, falando do mesmo texto, no Evangelho de Marcos, né, ele mencionou que Pedro, o apóstolo Pedro, disse a Jesus: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Está lá em Marcos 11, 21. Porque Marcos diz que no outro dia, Jesus amaldiçoou a figueira, e no outro dia é que eles perceberam que ela estava morta. Mas Mateus, por isso que eu falei em Mateus, Mateus estava com o Senhor. Ele disse, imediatamente ela secou. Né? Mas, importante que ela secou. E Pedro fala assim, mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Parece que, parece maldade de Jesus, não é? Quando você lê esse texto, parece que um ato de ira, de vingança, contra aquela árvore, contra aquela figueira. Mas se nós falamos sobre, alguns domingos atrás, sobre Jonas, não é? E Jonas queria que a cidade de Nínive fosse destruída. E o Senhor
que se ele se arrependesse, o Senhor ia salvar aquele povo. Ele não se conformou com aquilo, ele ficou do lado de fora da cidade, no lugar, observando a cidade, esperando o Senhor destruir. Mas o rei ordenou todo o povo que se arrependesse de sua maldade, e o Senhor preservou a cidade. E Jonas ficou ali aguardando que a vontade dele fosse feita. E o Senhor fez crescer uma planta, fez sombra sobre ele naqueles momento, ele ficou feliz, se agradou daquela planta, mas no outro dia o Senhor mandou uma praga que destruiu aquela planta, e ele ficou furioso com o Senhor, pediu até a morte. E o Senhor falou assim: ué, você está triste, revoltado, em outras palavras, porque uma planta que eu fiz crescer num dia, no outro eu destruí. Você está revoltado e você não se importa com uma cidade inteira de vidas de pessoas? Mostrando, Jonas, abre os teus olhos, meu filho. Veja, não é a tua vontade que tem que ser feita, é a minha vontade. Eu sou soberano, eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu crio e eu destruo. Ele é Deus. Quando Jó recebeu a notícia que seus filhos haviam morrido, né, que todos os seus bens foram roubados, as plantações destruídas, o que Jonas fez? Caiu de joelho e disse: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Então, isso Marcos mencionou aqui, parece que Jesus foi mal, mas Jesus estava, querido, usando aquela árvore para ensinar aos seus discípulos. Ele é soberano, tudo está sob o controle dele. Às vezes a gente não entende as coisas que acontecem conosco. É difícil, é duro, né? Situações que se levantam, mas Deus está no controle, irmãos. Deus não está alheio àquilo que nós passamos, nem àquilo que nós sentimos. Jesus estava ensinando que quem mantém uma vida cristã de fachada, como aquela figueira bonita, só de folhas, sem frutos, nunca produzirá frutos. Será inútil para a obra de Deus. E quem cuida da sua aparência religiosa para ser elogiado pelos outros, está se enganando e está debaixo de maldição. Vai secar espiritualmente. Não vai produzir nada. Vai só aumentar, né, o seu orgulho, a sua altivez. Mas os discípulos ficaram admirados com aquela figueira tão viçosa, como ela secou tão rapidamente. E Jesus então aproveitou aquele momento, aquela expectativa deles, para ensinar-lhes sobre fé. Veja só o versículo 21, lá no nosso texto, Mateus 21, versículo 21. Ao que Jesus, que eles falaram assim, como a figueira secou rapidamente, depressa, né? Ao que Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. Não é que você vai sair daqui e dizer para que o morro ali do Corcovado, do Pão de Açúcar, dizer: atira-te na Bahia, né? Não é isso, né? Nós conhecemos a definição de fé, que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, né? Que diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que ainda não se veem. Isto é, nós temos a certeza que vai acontecer antes da gente ver. Isso é fé. É uma definição de fé que está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Mas como adquirir fé? Como experimentar o poder da fé em nossas vidas? Não basta dizer: eu creio, eu tenho fé. E quando a gente fala de fé, aqui não é fé que a pessoa joga no jogo, aí na loteria, alguma coisa aí, eu tenho fé que vai acontecer, né?
Jesus usou outro símbolo, porque fé aqui é fé em Deus, é fé no poder de Deus, é fé em que Deus tudo pode fazer, que Ele é o Senhor dos impossíveis. É fé naquilo que o Senhor, crendo que o Senhor pode ir além dos nossos limites humanos. Por isso o Senhor usou aqui um outro símbolo, o monte, a montanha, né? Se você tiver fé, você vai dizer essa montanha, atira-te ao mar, e ela vai ser. Isso era uma expressão usada na época, né? Que significava fazer o impossível, realizar proezas, realizar milagres. Monte também, irmãos, significa obstáculo. Algo maior do que nós, algo que não está em nossa capacidade humana de remover. Geralmente, na época, acho que até hoje ainda, as pessoas, assim, para ter contato com Deus, né? Muitos hoje oram, muitos irmãos sobem na montanha para orar, para estar mais perto de Deus, né? Muitos ídolos são idolatrados, seus altares, suas oferendas são feitas em lugares altos, né? Porque quando o salmista disse, para onde subirei? Né? Se eu fizer a minha cama no mais profundo mar, o Senhor vai estar lá, porque o nosso Deus está em todo lugar. Ele criou tudo. Né? Mas o monte significa isso, um grande obstáculo, uma grande barreira, um grande impedimento. E em termos espirituais, trazendo para o nosso contexto espiritual, irmãos, fala da nossa natureza humana, que é uma barreira, que é uma montanha. Paulo diz, né, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Ele diz que há um poder na minha carne, em mim, na minha natureza, que me leva a pecar. Mas ele diz, graças a Deus, que em Jesus Cristo eu consigo. Em outras palavras, vencer essa natureza. Então, em termos espirituais, fala da nossa natureza humana que questiona, que duvida, que põe obstáculo à nossa fé, que bloqueia a nossa fé. Fala da natureza teimosa, rígida, egoísta, né? Soberba. Se a gente não se cuidar, a gente... Né? Às vezes diz que a pessoa, quando é testada nos elogios. Se elogiar, a pessoa fala assim, não, que é isso não, é Deus no céu, é o Senhor que é digno, e a pessoa sai toda cheia, né? Achando que é o tal. Mas também, irmãos, as influências negativas são montanhas também em nosso caminho, coisas que assolam a nossa vida, que influenciam negativamente. Que coisas são essas? O ódio, que a gente deixa alojado no nosso coração, sentimento de vingança, falta de perdão, mágoas, dureza de coração, inflexibilidade. A pessoa é inflexível, Deus está falando, mas a pessoa quer manter a sua opinião e não abre o seu coração para Deus. O medo de abrir o coração para Jesus, medo de se render ao Senhor. Mas medo de quê? De ser, quem sabe, pessoas que servem a espíritos, medo da retaliação dos espíritos. Aí eu quero dizer uma coisa para você, uma vez que você está nas mãos do Senhor, ninguém pode te tocar. Aleluia, ninguém. O que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, né? Esses, o Senhor vai colocar anjos ao redor, cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Salmo 91. Você não será atingido, mal nenhum chegará, praga nenhuma chegará à tua tenda, à tua casa. Glória a Deus. Nós precisamos entender isso, para não sermos levados com medo de retaliações. Mas as pessoas carregam mágoas,
inflexibilidade. Há pessoas que têm o coração tão negro, infrutífero, estéril, mas as suas vestes externas, né? Sua aparência, o seu sorriso, né? São folhas verdes, viçosas, né? A pessoa olha e diz, que santo, que pessoa tranquila, que pessoa, né? Diz que uma mulher, o marido morreu, e o pastor foi lá fazer a cerimônia, dizendo, esse santo homem, esse homem maravilhoso, esse servo do Senhor. Aí a mulher fala assim, meu filho, vai lá ver se é teu pai mesmo, porque esse pastor está falando, não é ele não. Né? E a pessoa às vezes tem uma aparência na igreja, mas em casa, quando ele chega, a família treme. Quando ela chega, né? A família, os filhos tremem de medo. Mas o que podemos fazer para experimentar um grau de fé elevado? Versículo 22 do nosso texto. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Orar, irmão. Manter uma vida de oração. Não basta dizer eu tenho fé, não. Você tem que orar. Você tem que acostumar a orar. É a oração que aproxima você de Deus. É através da oração que Deus ouve você, que Deus fala com você, que você cria ambiente para o Espírito Santo de Deus agir. Pela oração nós limpamos as nossas vestes. Nos aproximamos de Deus. Refletimos a sua imagem, o seu caráter, a sua justiça e, consequentemente, produzimos frutos de fé. Quando o cristão ora, quando o filho de Deus ora, quando ele se aproxima de Deus, quando ele se prostra diante do Senhor, reconhecendo que depende de Deus, porque Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer nada. Mas isso significa o contrário, que com Ele nós podemos fazer proezas. A oração cria uma atmosfera onde a fé pode ser mais facilmente exercida. Quando você ora, quando você sente a presença de Deus, quando o Espírito Santo te move, você enxerga as coisas com facilidade. As pessoas de fora enxergam, dizem, você é louco, mas... Eu lembro quando, só uma experiência que nós tivemos lá na Vila da Penha, quando eu dirigi uma igreja lá, então a gente, parecia um terreno, nós fomos comprar, e a gente não tinha recursos, e nós demos um sinal e tinha um valor para dar em 30 dias. E quando chegou no dia da gente fazer pagamento, e a gente orando todo dia, a igreja todo dia de manhã orando, e a gente não... E Deus tinha me falado, olha, 3 pessoas, eu via uma árvore assim, com 3 frutos muito grandes, e o Senhor falasse comigo, 3 pessoas vão ser usadas para abençoar. E nós tínhamos 2 pessoas que deram um valor importante, mas a gente não tinha o recurso todo. E no último dia, né, nós estávamos em oração, porque eu estava antes das 10 horas, que 10 horas eu ia encontrar com o dono no banco para fazer a transferência e ali assinar a documentação, e a gente não tinha aquele recurso. Mas durante aquele mês, uma família, uma senhora que era espírita se converteu, a irmã Maria, e a gente estava numa oração, e nesse período também tinha um rapaz que ele deitava na porta da igreja, era tipo um morador de rua, né? Ele deitava bem no portão da igreja, o portão da igreja era pequeno, ele só saía quando eu chegava. Os irmãos tinham que passar por cima. Aí quando eu chegava, eu falava com ele, Jorge, ele, a paz do Senhor, levantava, né? Pai do Senhor, eu aturei isso durante um mês. Aí eu falei assim, Jorge, nós vamos estar em oração, vamos lá. Eu
Eu encontrei a família dele, ele tinha um problema, ele namorou uma menina, ficou noivo, e a menina, para se separar dele, fez um trabalho para ele enlouquecer no terreiro. E ele largou, perdeu o emprego, se aposentou como louco, e ficava andarilho. A família tinha recursos, morava aqui em Laranjeiras, e ele tinha uma casa, o pai equipou a casa toda dele, ele era músico, tocava vários instrumentos, e equipou a casa toda lá com o quarto dele, para ver se ele se fixava, colocou ele em lugares para se recuperar, mas não adiantava. E ele sempre levantava, Pai do Senhor, Pai do Senhor. E ele dormia, que a igreja tinha uma grade e tinha um recuo de uns 3 metros, e em cima do registro da SEDAI na época, né? SEDAI, tinha tipo um banco, né? E ele dormia ali, e chovia, fazia sol, mesmo na chuva ele deitava ali. E ele tirava o dinheiro dele do banco, para a irmã, isso é a irmã contando, né? Mas as pessoas roubavam, os outros moradores de rua roubavam dele. E ele comprou um violão, quando estava ali na porta da igreja, viu o louvor, ele comprou um violão. Aí eu falei assim, Jorge, vamos entrar lá, você vai tocar um violão aí, enquanto a gente vai louvar o Senhor. Quando ele entrou na igreja, né, a primeira vez que ele entrou, que uma deixa ele entrar, os irmãos ficavam, ele fedia muito. Eu falei, senta aqui na primeira fila, lugar de honra, aqui na frente. Ele ficou ali, os irmãos se afastaram por causa do cheiro. Mas ali ele ficou ouvindo a palavra, foi se acalmando. Aí um dia ele cantou louvor. E nesse dia em que nós estávamos ali orando, ele estava cantando aquela música, eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei. Ele tocava no violão. Ele chorava, daqui a pouco ele saía, aquilo mexia com o coração dele, aqueles espíritos nele, né? E saiu. E nesse dia, o último dia eu tinha que ir ao banco, aí eu estou fazendo aqui o culto de louvor, e o diácono chegou lá fora. Já no finalzinho, o diácono chegou. Fiquei, tudo bem, quando acabou, o diácono veio e falou assim, ô pastor, a irmã Maria pediu para o senhor passar na casa dela antes do senhor ir ao banco. Falei, será que houve alguma coisa? Passei lá. Ela falou assim, ô pastor, Deus não me deixou dormir. Ele disse para eu dar o que o senhor precisar para comprar o terreno. Quanto é que o senhor precisa? Aí eu falei o valor, ela fez o cheque, e nós fomos lá e compramos. Né? Glória a Deus. Aí a gente não entende a coisa, quando nós compramos o terreno, estava tudo bem, aí o pastor Hugo falou assim, agora você vem começar um trabalho na freguesia, em Jacarepaguá. Só tinha o trabalho de comprar o terreno. E o pastor Celso foi para lá, hoje é o bispo Celso que está lá, uma obra linda, maravilhosa, fez uma igreja bonita, né? Mais uma vez aí, passou um tempo, o bispo Celso falou comigo, o Luiz Paulo, você lembra do Jorge? Você lembra dele? Depois ele sumiu, depois daquele dia que ele saiu. E depois ele apareceu lá na igreja, todo arrumado, bonito, cabelo cortado, cheiroso, e procurando você para agradecer, né? Porque ele foi liberto, estava nos caminhos do Senhor. Louvado seja Deus, né, irmãos? A gente não entende que Deus está fazendo uma coisa e Deus está fazendo outras ao redor, né? A gente focado naquele negócio, mas Deus estava agindo, não é? É igual quando Jesus foi, né, à casa de Jairo, eu acho que foi Jairo, no meio do caminho, aquela mulher com fluxo de sangue, né? Ele parou para atender aquela mulher. Então, as coisas vão acontecendo e Deus vai agindo, não é? Glórias a Deus. A gente não entende o que Deus faz, mas a oração, ela cria essa atmosfera onde a fé pode ser mais facilmente exercida. Então, quando você ora, você cria ambiente para fluir o Espírito, para o Espírito Santo agir, para a fé se realizar. E a fé, irmãos,
não é só a certeza, né, dessa definição de Hebreus 11, das coisas que vão acontecer antes de acontecer, né? Mas fé também é a expressão de uma natureza mais elevada em comunhão com Deus através do Espírito Santo. Quando você se aproxima de Deus, você começa a refletir o caráter de Deus. As pessoas começam a ver Cristo na sua vida, na sua natureza, nas suas expressões, não é? Naquilo que você faz, naquilo que você fala, como você vive. E não é preciso ninguém te vigiar. O Espírito Santo faz isso. Não é? Eu não preciso mandar um irmãozinho vigiar você, se está nos caminhos do Senhor. E nós não somos Deus, nós não somos deuses. Não é? Mas o Senhor envia o seu Espírito Santo fala. Quando a gente erra, quando a gente falha, quando a gente desliza, o Espírito Santo fala no nosso coração, a gente se sente mal. E é no momento da comunhão, da oração, que o Senhor vai nos corrigindo. Não é? Quando o filho pródigo cai em si, ele volta para o pai, ele planeja, ele chega para o pai e diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Quando a gente peca primeiro contra o céu, contra Deus. Então, o que o pai faz? Ele tira aquela roupa suja do filho e coloca uma roupa nova, uma vestimenta nova. Nós ganhamos uma roupa nova, irmãos. O sangue de Cristo nos lavou, não é? E quando você ora, irmãos, o inferno se abala. E a fé em Cristo é a expressão, quando você se aproxima do Senhor, você tem uma natureza elevada, mais próxima de Deus, em comunhão com Deus, através do Espírito que habita em nós. Quanto mais nos aproximamos de Deus em oração, mais capacitados seremos em termos de fé. Mais certeza. As pessoas na época diziam para mim: pô, pastor, o dinheiro não vai dar, nós somos pouco. Lá na freguesia foi a mesma coisa. Nós compramos o terreno e os irmãos falaram assim: pô, pastor, depois os irmãos que falaram, né, que os irmãos ficam quietinhos, né? Esse pastor está maluco. Olha só o que ele fez, comprou aquele terreno naquela rampa. O terreno era numa subida, né? E o terreno era inclinado assim, só que da metade do terreno para trás era um buraco de 12 metros. Era um morro. Na época da escravidão, havia uma olaria ali na cidade de Deus. Aí, eles tiravam barro dali para fazer vaso, tijolos. Aí, quando a escravidão acabou, eles pararam de tirar dali, fechou a olaria. Então, ficou aquele buraco. E os irmãos, nós fomos lá orar, agradecer a Deus, porque também foi um milagre. E nós fizemos, em um mês, nós conseguimos o dinheiro que a gente tinha juntado durante 4 meses, de setembro a dezembro. Juntamos o dinheiro, demos de sinal, era a metade. A outra metade em 30 dias. E antes de 30 dias, a gente já tinha mais do que o que a gente precisava. A gente pagou tudo e ainda sobrou dinheiro para a gente legalizar o terreno. Pagar o ITBI, aquelas coisas. Mas os irmãos falaram assim: esse pastor está maluco, comprou um buraco. Né? Mas depois que a gente começou a fazer a igreja, aí que eles falaram, tiveram coragem de falar. Hoje tem uma igreja lá bonita, para a glória do Senhor. O pastor Roberto Azen está lá, cresceu o trabalho, comprou outro terreno embaixo, agora está de frente para Jeremário Dantas. Não é? Então, irmãos, quanto mais nos aproximamos de Deus em oração, mais capacitados seremos em termos de fé. Ninguém acreditava. Lá em Jacarepaguá tem aquelas regiões de zoneamento, igual a Ilha do Governador. Tem lugar que é estritamente residencial, não pode ter igreja nem comércio. E esse terreno ficava numa rua que não podia ter igreja. E nós compramos. Fomos até, demos entrada na planta, na prefeitura ali do local.
departamento de obras de Jacarepaguá, indeferiram. Aí eu mandei para o centro, para o prédio ali na Presidente Vargas, indeferiram. Aí eu falei, vou agora vou até o governador, mas vou em frente. Aí, na época, o Luiz Paulo Conde era o secretário de obras, só que ele só trabalhava quinta-feira, né? Então, eu ia lá na quinta-feira e ele não estava. Aí, só na outra quinta, eu já era conhecido até da secretária dele. Mas nós ficamos em oração, até que um dia aconteceu um milagre lá, né? E nós conseguimos, ele disse assim, olha, eu só assino se você tiver a aprovação dos vizinhos. Aí eu falei assim, então vamos ficar em oração. É oração, irmãos, que rompe. Tinha vizinhos na frente, na rua de trás, e nós ficamos de joelho. Eu falei assim, quem sente no coração o desejo de passar a assinatura lá para os vizinhos? Aí meia dúzia de irmãos levantaram a mão, nós nos ajoelhamos, começamos a orar, né, enquanto eles estavam lá, ficamos em oração. Mas não demorou muito não, eles passaram, todo mundo assinou, até o Centro Espírita assinou. Tinha 4 lá, terreiro de Macumba. Todos eles assinaram. E nós conseguimos fazer a igreja lá. Porque a oração rompe, irmãos. Rompe barreiras. Rompe montanhas, atira-te ao mar. Saia da frente. A oração nos melhora como pessoas. Melhora o nosso caráter, a nossa formação. Cura as nossas feridas. Nos aproxima de Deus. Nos faz refletir a imagem do Senhor e aumenta a nossa fé. Então nós não somos figueiras só de folhas, não, de frutos também, pela fé. Amém? Que Deus seja louvado. Vamos ficar de pé. Você tem impossíveis? Vamos orar. Quem sabe você tem um impossível aí no seu coração. Quem sabe você que está nos assistindo tem uma situação impossível. Ah, pastor, bispo, não é impossível, já não aguento mais, não tem nem mais forças. É porque você está tentando empurrar a montanha com a sua capacidade humana. Ela não vai sair do lugar. É pela fé. É esperar em Cristo, é orar e reconhecer que só Ele pode. Você tem um impossível na sua vida? Vem aqui à frente. Vem aqui no altar do Senhor. Venha aqui. Seja qual for o seu impossível, não sou eu que vou fazer o impossível. É o Senhor. Mas vem aqui orar no altar do Senhor. A oração vai mover a mão do Senhor em seu favor. Vai tirar a montanha do caminho. Aleluia. Isso, vem aqui, se aproxime do altar do Senhor. São questões impossíveis. Eu quero dizer a você que não há distância para esse milagre acontecer. Não há distância. Nosso Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Aleluia. Por isso o salmista disse, se eu subo no mais alto monte, lá estás. Se eu desço ao mais profundo abismo, faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Aleluia. Os irmãos me ajudem, estendam as mãos para cá. É a igreja unida. É a igreja em oração. E vocês que estão aqui, dependendo desse milagre, faça a sua oração pessoal. Coloque diante do altar do Senhor, qual é o seu impossível? Aleluia. Vamos cantar Eu Creio no Poder da Oração. É um louvor que todo mundo sabe. Aleluia. Vamos colocar diante do Senhor.
nossa casa, nossos irmãos, nossa família, nossas questões. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Se você quiser se ajoelhar, fique à vontade. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva do altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu até o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi pregada, que Teu Espírito Santo confirme por meio de milagres, de respostas, de sinais e prodígios. Senhor, são situações impossíveis para os Teus filhos. Ah, Senhor, é problema de saúde, é problema com filhos, com o cônjuge, é problema, Senhor, com familiares. São problemas na justiça, Senhor. São problemas internos, pessoais. Aquela dor que não passa. Aquela tristeza que sufoca. Aquela agonia de alma. Senhor, cada um sabe o seu limite. Estão aqui porque precisam, Senhor. Segundo a Tua palavra de hoje, através da oração, que o Senhor possa mover a fé no coração desses Teus filhos, a ponto, Senhor, de criar uma atmosfera favorável ao milagre. Opera esse milagre, Senhor. Oh, Senhor, estende as Tuas mãos de cura para curar. Estende as Tuas mãos, Senhor Deus, para abrir o ventre. Estende as Tuas mãos, Senhor, para operar justiça. Estende as Tuas mãos, Senhor, para salvar e libertar o viciado, o oprimido, o perdido.
Senhor, estende as tuas mãos para trazer de volta os desviados. Oh, meu Deus, faz a obra, Senhor. Opera o milagre. Tira, Senhor Deus, o obstáculo, tira o monte, lança no mar, Senhor. Aplana a terra, o caminho dos teus filhos. Que eles possam enxergar o que está do outro lado do monte. A vitória, a bênção, o milagre. Em nome de Jesus Cristo. Oh, Senhor. E essa fé vai nos aproximar cada vez mais de Ti, fazendo de nós figueiras frutíferas. Aleluia, crentes, cristãos, servos do Senhor de verdade, que glorifiquem o Teu nome, que vivam uma vida correta na Tua presença, santa, que reflita a Tua imagem, para que o Teu nome seja glorificado. Abençoa cada um dos Teus filhos aqui, suas famílias. Senhor Deus, joga por terra toda a obra de Satanás, toda a opressão, toda seta do diabo, Senhor, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Nós não aceitamos, nós repreendemos, Senhor. Coloca em nós uma armadura de Deus, uma veste de proteção. Coloca, Senhor, em nós uma veste de louvor. Coloca em nós uma veste pura, santa. Oh Deus, uma veste iluminada, branca como a neve. Oh, em nome de Jesus Cristo, Senhor, santifica o Teu povo, santifica a Tua igreja e nos abençoa. Nós cremos, Senhor, nós cremos na eficácia do Teu poder. E nós já declaramos, como disse Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não estamos vendo. E nós não estamos vendo ainda, mas nós vamos ver, Senhor, com certeza, as muralhas caírem, o monte ser lançado ao mar, e a figueira dar fruto, para a honra, louvor e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Fique de pé. Pode voltar aos seus lugares. Senhor, obrigado pela Tua palavra nesta manhã. Leva-nos em paz aos nossos lares. Abençoa, Senhor Deus, o nosso domingo. E logo mais à noite, que a Tua presença continue neste lugar. Abençoa aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Que esse poder alcance cada um, cada família representada, e que o milagre aconteça em suas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos digam amém. Deus abençoe a todos rico e poderosamente, e até logo mais, às 18h30.